Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso mini curso gratuito de memorização. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu quero pedir a você que, se você caiu aqui por acaso nesse vídeo, eu vou pedir que você assista também a nossa aula, nossa primeira aula sobre memorização, né? Que lá nós tratamos sobre os inimigos da memorização, tá? E nessa aula nós queremos tratar sobre os ativadores de memória, né? Como você pode ativar a tua memória, tá ok? Para você eu separei aqui também na descrição o link da primeira aula, você pode clicar e assistir. E talvez você queira avançar e para um nível mais avançado, então eu separei aqui para você na descrição um link de um curso avançado de memorização, tá ok? Então vamos para a nossa segunda aula sobre ativadores da memória. Como nós sabemos, a memória ela precisa de estímulos para que ela possa ser ativada, incentivada a lembrar de assuntos, temas que nós queremos que ela lembre, tá? Nós podemos comparar a memória com o nosso físico, né? Com o nosso estado físico, né? Você já percebeu que, por exemplo, se você não é uma pessoa que pratica exercício físico, quando você vai pela primeira vez na academia, você vai naquele primeiro dia fazer exercícios leves, tá? Para poder estimular os seus músculos a acostumar com aqueles exercícios, correto? E você vai notar que no dia seguinte, né, o seu corpo ele vai estar, né, um pouco dolorido, cansado, né? Isso porque você não está acostumado com aquela atividade, né, e o seu corpo ele vai sentir naturalmente o pesar daqueles exercícios. E com a memória não é diferente, tá? Você precisa estimular a tua memória para que ela possa se sentir motivada potencialmente para memorizar tudo aquilo que você deseja, tá? Então você não pode querer hoje começar a estudar um texto e querer que a tua memória ela venha a lembrar do texto totalmente, tá? Você precisa estimular, né, a cada dia a tua memória, né, os teus neurônios, para que ele possa acostumar com aquele exercício de memorização, tá? E aqui eu vou tratar de alguns ativadores de memória que você pode utilizar para você começar a praticar esses exercícios de memorização, né? Então nós vamos tratar aqui de ativadores da sua memória, né? Que estímulos que você pode utilizar para você começar a estimular esse músculo, que é o nosso músculo mental, né? Ele precisa acessar informações importantes e ele fica travado, né? Porque ele está sedentário, ele está sem fazer exercício, então a gente trava. Então nós temos como principais ativadores de memória são as perguntas, tá? Quando a gente faz perguntas relevantes para a nossa memória, nós ativamos ela para poder buscar as informações no nosso arquivo interno da memória, né? Toda vez que você faz perguntas para a tua mente, né, você está buscando no teu arquivo mental qual a informação que você tem sobre aquele determinado texto, sobre aquela determinada informação, sobre aquele determinado estudo, tá? Então isso estimula a tua memória a entender o quanto de conhecimento você tem sobre aquela determinada obra. E para essas perguntas existem algumas perguntas chaves, né, que a gente utiliza na memorização, que ajudam a gente compreender se a gente entende bem aquele texto, se a nossa memória ela guardou as informações principais daquele texto, tá? E essas perguntas, eu recomendo que você anote essas perguntas em algum lugar, porque elas servem para qualquer tipo de coisa, tá? Seja técnica ou histórica, tá? Então são essas perguntas aqui, tá? Primeiramente você precisa entender do que se trata o texto, né? Aquele texto que você está estudando, de que trata aquele texto, qual é o assunto daquele texto, tá? Então você precisa entender bem e saber qual é o assunto, tá? A segunda pergunta que você vai fazer é: quais são os personagens? Quem são os personagens dessa história, desse texto, tá? A terceira é: quando acontecem esses fatos, né? Se você fizer essas perguntas e você ter bem na sua memória
essas perguntas, você vai conseguir respondê-las segundo as informações que o teu arquivo mental ele captou daquele texto, tá? Então, a quarta pergunta que você deve fazer é a seguinte: onde acontecem esses fatos? Né? Como que acontecem esses fatos? Né? Então, isso são perguntas importantíssimas que você deve fazer ao estudar um texto, ao tentar memorizar qualquer texto. Tá? Quinta pergunta é: como que acontece? Você precisa relatar quais são os processos, né? Quais são? Relata os processos. Você precisa relatar os processos que acontecem nesse texto, tá? Você pegou aquele texto técnico, você precisa se entender como que ele se processa, tá? Então, você precisa fazer ali o seu processo de entendimento daquele texto, tá? Então, num processo de entendimento do texto, no final dele você vai se fazer a pergunta: qual o processo? Como que acontece essa história? E no final dela, qual é a moral da história? No que se resume o texto? Qual o estudo principal do texto? Que é a nossa sexta pergunta. E qual é a sua conclusão final sobre esse texto? O que você concluiu? O autor ele tem a conclusão dele, e qual a conclusão sua que você tirou desse texto, tá? Então, fazendo essas 7 perguntas aí principais, você vai ativar a sua memória, tá? Você vai ativar ela para ela buscar as informações que você leu no texto, tá? Você leu o texto e a partir daquelas informações que você leu no texto, você vai se autoavaliar e fazer essas perguntas para você mesmo. Tá? Você terminou de ler o texto, você vai se autoavaliar e saber o que você entendeu, o que você viu, o que você memorizou daquele texto. Tá? Esse é o principal ativador. Né? Se você quer memorizar bem um texto, você terminou ele, você vai fazer um resumo mental do que você aprendeu. Tá? Isso é um ativador poderoso da tua memória. Tá? Porque se você eliminou, como a gente disse na primeira aula, todos aqueles inimigos da sua memória, você vai conseguir extrair do texto todas essas 7 respostas que você precisa, tá? E você vai compreender que você está conseguindo ou não memorizar os textos, tá? Então esse é um grande ativador, um ativador super relevante para a tua memória, que é você fazer perguntas para você mesmo, tá ok? Então vamos agora para o treinamento da tua memória, né? Como é que você pode treinar a tua memória para gravar os textos, né? Naquilo que você aprendeu, né? Realizar um treinamento da tua memória, né? Como é que você faz isso, né? Você faz o treinamento da tua memória realizando o quê? Um resumo, né? Isso é muito comum para quem estuda, tá? Se você não tem o hábito de fazer um resumo, isso vai se tornar muito difícil você memorizar qualquer coisa, tá? Qualquer fato, tá? Então, se você precisa treinar a tua memória, você precisa ativar ela sempre que você estudar, ao término do estudo você fazer um resumo, tá? Faça um resumo do tema com as principais perguntas que existem dentro daquele estudo, daquela informação, tá? Você pegar uma caneta, um papel, relatar tudo que você se lembra daquele texto, tá? Então a ideia principal aqui, né, a ideia principal desse treinamento, desse ativador de memória, é você criar um diagrama, tá? Um diagrama é como se fosse uma teia, né? Eu te explicando aqui, não tem uma imagem para te mostrar agora, mas é uma teia, né? Você vai começar com uma palavra e você vai se perguntar o que essa palavra desse texto te faz lembrar, tá? Como por exemplo, vamos lá, suponhamos que você queira falar sobre um texto relacionado a, vamos dizer, tecnologia, né? Se eu olho para uma câmera, eu lembro de quê? Né? Eu lembro de foto. Eu lembro de... Aí você vai puxando as teias. Eu lembro de foto, eu lembro de fotografia, eu lembro de revelação de foto, eu lembro de
gravação, né? Então você vai formando uma teia mental daquela informação que você tem, daquele texto que você estudou. Tá? Você vai formando um diagrama, né? E dentro desse diagrama, cada palavra que você pôr dentro desse diagrama, você vai dizer, você vai se perguntar mentalmente o que você sabe sobre aquele assunto, tá? O que você sabe sobre aquela informação. E você vai puxar na tua memória o texto que você leu. Tá? Isso é importantíssimo para quem deseja memorizar qualquer texto, qualquer história. Tá? Se eu lembro do personagem tal, o que me vem à memória? O que aconteceu com o personagem? O que ele fez? O que ele faz? Onde ele mora? Né? Que objeto que ele usou? Qual foi o processo que ele fez? De que maneira que ele fez? De que local ele veio? De que cidade ele veio? Onde ele morava anteriormente. Então essas coisas, esses ativadores de memória vão fazer você memorizar tudo aquilo que o texto ele te apresentou, tá? Você comentar as palavras e os temas que você lembra do texto, tá? Para a tua mente, para a tua memória, tá? Isso é um excelente ativador de memória, tá, ok? Isso é muito importante no seu processo de memorização, tá? Você treinar a tua memória para lembrar tudo aquilo que você leu, tá? E um terceiro ativador de memória que é muito bom, né? As pessoas naturalmente usam este ativador de memória para lembrar de textos, né? Eu principalmente uso esse ativador, que é a nossa imaginação, né? Toda vez que a gente deseja memorizar qualquer texto, qualquer história que seja, a gente usando essa técnica de memorização, a gente vai conseguir estimular a nossa memória a lembrar dos fatos, tá? Então, como é que processa essa questão da imaginação, de você usar a sua imaginação? Você vai lembrar de objetos, de pessoa, do local, de móveis, como eu estava falando anteriormente. Você vai criar ativos para a tua memória, para estimular a tua memória a lembrar dos fatos que ocorrem na informação, tá? Geralmente, como eu uso essa técnica, né? Se eu estou lendo um texto que eu preciso memorizar ele, eu leio o texto e faço uma pausa durante a leitura do texto e eu começo a mentalizar, memorizar, a imaginar o local, a imaginar a situação, a imaginar a pessoa. Quando você faz isso, você cria ativos para a tua memória, para estimular ela a lembrar daqueles fatos. Quando você mentaliza e associa isso, né, coloca isso na tua mente, na tua memória, você cria uma história na tua mente, né, você vai ter a facilidade de memorizar qualquer coisa que você desejar, tá? Continuamente eu utilizo essa técnica, esse segredo, tá? Porque funciona muito, tá? Se você utilizar isso, com certeza você vai ter a maior facilidade de memorizar textos, histórias e tudo aquilo que você deseja, tá? Então esse é um excelente ativador, é você usar a tua imaginação, tá? Usa a tua memória para criar na tua mente a história que você está lendo. Não fica só no texto. Se você ficar só no texto, você vai somente ler. É o que a maioria das pessoas fazem. Aí elas falam assim: eu li o texto, mas não entendi nada, já esqueci tudo, né? Acabei de ler, esqueci. Acabei de ler a Bíblia, esqueci de tudo. Não lembro, não consigo lembrar dos textos bíblicos. Mas por quê? Porque a pessoa, ela termina de ler, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Ela vai para os afazeres dela. Ela termina de ler aquele livro, ela vai para os afazeres. Aí depois ela não consegue lembrar, porque ela não tirou um tempo para memorizar aquilo que ela leu, para poder mentalizar, né? Passar para a imaginação aquilo que foi apresentado no texto, tá? É estimular, é você ativar a sua memória, você tem que dar ativos para a tua memória para ela acessar mais tarde esses arquivos, acessar essas informações, tá? Isso é muito importante,
Tá ok? Então, um outro ativador de memória muito interessante que a maioria das pessoas elas utilizam é, é, é a utilização das palavras cruzadas. Pode parecer assim muito simples e sucinto, mas as palavras cruzadas elas são um ótimo ativador de memória. Por quê? Porque ali nas palavras cruzadas você tem informações que muitas vezes você nem sequer escreveu tal palavra, mas você sabe que você tem aquela informação na tua mente, né? O que acontece com as palavras cruzadas? As palavras cruzadas elas têm perguntas diversas, variadas, né, que ativam o conhecimento que você tem sobre determinado assunto. Tá? Então, se você tem a possibilidade de fazer palavras cruzadas que ativam o conhecimento que você precisa ter, que você precisa ativar na tua mente, é uma excelente opção. Por isso o poder das perguntas, né? Você faz a pergunta para a memória responde. Se a pergunta é feita e a memória não responde ou ela não tem informação, significa que você não aprendeu aquele assunto, que você não memorizou. É simples e prático assim. Perguntou para a memória respondeu, sim, você tem informação, você memorizou. Você perguntou para a memória está procurando os arquivos, é porque você provavelmente não estudou ou não aprendeu ou não atentou direito naquele assunto. Então você precisa rever aquela informação para você perguntar para a memória, perguntar para a mente e ela dá a resposta. Tá? Então, esses são os 4 ativadores que eu queria passar para você nessa aula 2. Tá? Se você não assistiu a nossa primeira aula, volta lá na nossa primeira aula que você vai entender os inimigos da concentração, os inimigos da memória, da memorização. Tá? E se você tem interesse de passar para um nível mais avançado de memorização, porque esse aqui é um curso gratuito que eu estou dando para você, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo que você vai poder acessar um curso avançado de memorização. Tá? Se você gostou dessa aula, eu quero que você deixe aqui um comentário nesse vídeo e diga quais são os seus ativadores de memorização que você utiliza, se você concorda, se você não concorda com essa aula. Tá? Diga aqui o que você achou, né, nos comentários. Diga quais são as estratégias que você usa, quais são os segredos que você usa para poder ter uma boa memória. Compartilhe aqui com a gente. Se inscreve no nosso canal também, deixa o seu like e eu te aguardo na nossa próxima aula, que a gente vai falar como memorizar textos. Nós vamos abordar esse assunto na nossa próxima aula, tá? Eu te aguardo lá, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.